Oi, eu sou a Luísa. Oi, eu sou a Arissa. E nós somos do segundo ano de Química. Bom, o nosso jogo, ele se chama Escalando Física e ele é baseado neste jogo aqui. Esse jogo é o famoso jogo da cobrinha da escada, que para você chegar na linha de chegada, primeiro que seu adversário, você vai passar por vários pontos e nesses pontos vão ter vários obstáculos. Alguns te ajudarão e outros não. Por exemplo, a cobra, se você para na cabeça da cobra, você tem que descer até o rabo da cobra, então você volta algumas casas. Porém, se você parar na ponta da escada, você consegue subir até outra ponta da escada, então você pula algumas casas. Enfim, o nosso jogo ele é totalmente baseado nessa essência, porém ele é adaptado para os conceitos de física que a gente estava aprendendo no bimestre passado, os conceitos relacionados ao calor. Bom, então o nosso jogo, ele, em vez de ser de cobra e escada, ele é de termômetros, 2 digitais e 2 de mercúrio. Então, se você parar no de mercúrio, você tem que descer, e se você parar no digital, você sobe. Então, durante o jogo, a gente acrescentou algumas questões de fixamento. Então, algumas questões pra gente fixar o conteúdo, elas relacionadas totalmente aos conceitos de calor e de temperatura e tudo mais. Algumas questões são mais conceituais e outras questões são mais práticas, então de converter a temperatura e coisas relacionadas a esse tipo. Bom, agora eu vou explicar para vocês mais ou menos como o nosso jogo vai funcionar na prática. Primeiro eu vou mostrar o nosso tabuleiro. O nosso tabuleiro é esse aqui. E ele tem o nome do nosso jogo, que é Escalando Física, e também tem um compartimento para guardar tudo que é necessário para que a partida funcione. Bom, o nosso jogo, ele vai conter 3 pininhos, um para cada jogador, vai ter um dado, cartas de pergunta e cartas de conceito. Bom, o nosso jogo, ele começa a partir desse ponto aqui, e ele vai seguir num zigue-zague. Ele também tem casinhas que indicam pergunta. Esse ponto de interrogação significa que você vai ter que pegar uma carta de pergunta e responder. Bom, e nós também temos os termômetros que indicam se você sobe ou se você desce. Bom, vamos simular um jogo. Vamos imaginar que o nosso jogo começou e o primeiro jogador jogou um dado. Esse dado, vamos imaginar que ele caiu no 2. O primeiro jogador, então, ele vai andar 2 casas. 1, 2. Se caiu numa casinha de pergunta, ele vai pegar uma carta de pergunta. Vamos imaginar que a primeira pergunta é essa aqui. Sabemos que o coeficiente de dilatação linear tem como unidade mais comum Kelvin elevado a menos 1. Para que mantenhamos a equivalência da unidade, podemos substituí-la por... E aí nós vamos ter 3 alternativas. Isso na maioria das cartas. Outras cartas também vão ter perguntas de cálculo para você calcular, coisas simples. Mas vamos manter nesse daqui. Bom, a alternativa correta seria A, graus Celsius elevado a menos 1. Bom, caso o jogador acerte a questão, ele vai se manter nessa casinha em que ele acertou. Caso ele erre, ele vai ficar uma partida sem jogar. E caso ele não saiba responder e precise de ajuda, a gente tem as cartas de conceito. As cartas de conceito, elas vão explicar ou dar dicas sobre aquilo que pode te ajudar a responder a pergunta corretamente. Porém, caso você use a carta de conceito, você tem que voltar 2 casas. Então, se ele caiu aqui, ele vai ter que voltar lá para o início do jogo. Bom, a primeira carta de conceito, ela vai dizer assim: isso se dá porque ambas as unidades são qualificadas como escalas centígradas, o que promove equivalência. Isso é uma dica que pode te ajudar a responder, porém você teria que voltar 2 casas. Agora vamos continuar imaginando que o jogo já está acontecendo e um jogador supostamente caiu nessa casinha aqui, ó. Bom, essa casinha, ela tem um ponto de interrogação, porém ela também tem um termômetro digital. O termômetro digital significa que você vai ter a oportunidade de subir. Só que você só vai subir se você responder corretamente a questão. Então, você vai pegar uma carta de questão e se você responder corretamente, você sobe até o topo do termômetro e caso você responda incorretamente, você mantém aqui, porém, você fica uma rodada sem jogar. Agora, por exemplo, o jogador número 3, ele jogou o dado e caiu nessa casinha aqui, ó. Isso significa que ele vai ter que descer, porque é um termômetro de mercúrio. Bom, então ele terá que responder a pergunta corretamente.
Se ele responder a pergunta corretamente, ele continua e desce. Agora, caso ele responda a pergunta incorretamente, ele desce e também fica uma rodada sem jogar. Bom, o nosso jogo, ele funciona de forma que o jogador que chegar primeiro na última casa vai ser o jogador que ganha o jogo. E aí vocês podem fazer várias rodadas e dessa forma ir acumulando pontos. Além de que, a partir das perguntas que são feitas, você pode adquirir mais conhecimento sobre a física. E aquele que conseguir marcar mais vezes, chegar até o final do jogo, é aquele que ganha a partida. Bom, com tudo isso, o nosso grupo conclui que a criação do jogo foi muito importante quanto experiência para nossa trajetória acadêmica, pelo motivo de que a gente teve um contato maior com pessoas. O trabalho em grupo não é sempre fácil e nem mil maravilhas. E muitas vezes as ideias não batem, muitas vezes os conceitos não estão claros para todos. Então, assim, foi uma experiência muito valiosa, digo por mim e pelos meus colegas. O trabalho com contato com outra pessoa, da gente conseguir escolher uma ideia e da gente conseguir fazer essa ideia valer, foi bem complicada. Em relação, à ideia principal do jogo, a gente já tinha em mente, pelo motivo de que já existe, né, um jogo desse tipo, do mesmo funcionamento. Mas na hora da construção, em relação à física, envolvendo a física, teve umas ideias contraditórias, umas ideias que não bateram, mas a gente conseguiu chegar num resultado bom, num resultado agradável para todo mundo. Que isso foi muito importante para nós como grupo, até porque a gente aprendeu a lidar com a opinião de outras pessoas. E a gente conseguiu chegar numa solução sem ninguém virar cara e estragar todo o trabalho.